Imagine sentir o frio da madrugada correndo pelos seus ossos enquanto um garoto de apenas 12 anos, com os olhos cheios de lágrimas, deixa tudo o que conhece para trás. Mas o que o empurrou a tomar essa decisão desesperada vai chocar você. Fique até o fim e descubra o segredo que ninguém ousou contar. Era uma manhã cinzenta quando Paulo, de apenas 12 anos, sentiu o estômago gelar ao ver o olhar de desprezo da madrasta. As palavras dela ecoavam como punhais. Você é um peso para esta família, com o uniforme escolar amarrotado e o olhar vazio. Ele saiu de casa sem destino, carregando no bolso apenas uma foto amarelada de sua mãe biológica, desaparecida. Há anos, nas ruas estreitas do bairro, cada passo parecia enterrar mais fundo a certeza de abandono. Paulo nem tinha pensado no que faria. Só sabia que precisava sair daquelas paredes que o sufocavam. Logo ao virar a esquina, o coração disparou. 2 homens encapuzados surgiram. E por um segundo o desespero. E se eu não conseguir voltar? O paralisou. Mas por sorte ou destino, um carro estacionou ao longe, buzina suave. Era Carlos, o garçom do café de esquina, que reconheceu o olhar perdido do garoto e se aproximou com um sorriso caloroso. Ei, garoto, tudo bem? Perguntou ele, ajoelhando-se. O tom de voz de Carlos tinha a autoridade de quem já viveu demais. Isso trouxe um breve alívio a Paulo. Sem muita confiança, Paulo murmurou. Em casa, eu não sou nada. Carlos assentiu, entendendo sem perguntar demais. Convidou-o a entrar no carro. Ofereceu um sanduíche e, com a isca da comida quente, ganhou a atenção do menino humilhado. Quer conversar? Insistiu o garçom. E, entre mordidas, Paulo derramou o primeiro choro livre que sentia há meses. Foi a catarse que permitiu sair da armadilha do silêncio. Enquanto isso, no alto de um prédio moderno, Helena Prado, uma jovem CEO bilionária e mãe solteira, preparava-se para mais um dia de decisões que movimentavam fortunas. Seu rádio tocava notícias sobre um garoto fugido de casa, correndo risco de vida. Mas ela mal prestou atenção menos, até ouvir a descrição do uniforme, igual ao que via em antigos retratos de seu filho perdido. E então, pela primeira vez em anos, seu coração congelou. Paulo sussurrou, como se nomear decretasse milagres em questão de minutos. Helena interrompeu reuniões e mandou seu carro particular atrás do garçom. A urgência de mãe impulsava mais forte que qualquer planilha de resultados. De volta ao carro, Carlos dizia a Paulo que compreendia sua dor, mas não imaginava que aquele encontro mudaria tudo. E a essa altura, Paulo ainda não sabia quem ela era. De repente, sirenes ao longe. A polícia descobrira a notícia da fuga escolar. Carlos acelerou, em busca de um lugar seguro, não para ele, para Algoroto, no ponto alto do trânsito. Helena surgiu ao volante de seu SUV blindado, fez uma manobra precisa e bloqueou a frente do carro do garçom. Eu preciso falar com ele, disse ela, descendo com autoridade e emoção contida. O olhar dela, apesar dos óculos escuros, transbordava familiaridade. O garçom hesitou, mas algo na expressão dela o convenceu a parar. Se você quiser salvar este menino, siga meus passos. Era uma ordem gentil, mas inegável. Helena se ajoelhou e, com voz embargada, disse a Paulo, meu filho, você é meu filho. A revelação caiu como um trovão no peito do menino. Mas isso é impossível. Ele gaguejou, segurando as lágrimas que agora misturavam alívio e confusão. Eu procurei por você desde que nasceu. Levei anos para juntar provas de que minha ex-Oxá vendeu você para adoção ilegal. Mas te encontrei. Oh, memento. A autoridade veio quando Helena mostrou documentos, fotos do Ultracim, certidões que atestavam a maternidade. Cada papel validava a verdade. A emoção explodiu nos olhos de Paulo.
aquela mulher rica, antes desconhecida, agora era a mãe que ele sonhara. Ele abriu os braços e chorou de alegria. Carlos assistia com respeito. Ele, que só queria ajudar um garoto perdido, vira um reencontro épico sob os arcos de concreto da avenida. Helena levantou um menino, o abraço apertado, e então sussurrou: "Prometo nunca mais te deixar fugir. Você é meu tesouro." E o clímax emocional se transformou em catarse coletiva. A dor do abandono deu lugar à força do reencontro. Mas a história ainda não acabara. Por trás do carro surgiram flashes de câmeras. Repórteres haviam filmado toda a cena. A moral emergiu quando Helena, enxugando as lágrimas, virou-se para Carlos e disse: "Obrigado por salvar meu filho e meu coração hoje." "Hurd," ela continuou, "entendi que riqueza sem amor é pobreza, mas vocês me mostraram que ainda havia esperança." No caminho de volta para a mansão, Paulo segurou a mão da mãe. Por cada quarteirão, o mundo parecia mais luminoso. Chegando, encontraram na porta funcionários ansiosos, alguns incrédulos, todos emocionados. A notícia se espalhara como pólvora. Naquela noite, pai adotivo temporário, Carlos recebeu um convite para jantar com a família real, não de sangue, mas de amor reconquistado. Durante o jantar, Helena fez um breve discurso. "Hoje, salvei mas também fui salva pela compaixão de um homem simples." O contraste era evidente. Uma mulher bilionária emocionada diante de um garçom humilde. Dois mundos se encontraram e se reconheceram. Paulo, entre garfadas trêmulas, revelou que mais que comida, era a gentileza de Carlos que o sustentara nas ruas frias. Helena levantou-se e declarou: "A partir de amanhã, vamos financiar um centro para crianças vulneráveis, em memória do meu filho perdido e deste anjo, Carlos." E assim, da sombra da humilhação, nasceu um projeto de esperança. Transformar dor em ação concreta. Salva vidas que, como a de Paulo, estavam prestes a sucumbir ao desamparo. A autoridade daquele momento veio, não de diplomas, mas da empatia, que uniu uma mãe em desespero, um garoto em fuga e um garçom de alma generosa. Quando o sol despontou na manhã seguinte, Helena acordou com o coração leve, sabendo que o reencontro com Paulo não fora apenas um instante mágico, mas o início de uma jornada de cura para ambos. Enquanto isso, Paulo explorava seu novo quarto. Na mansão, paredes forradas de quadros que registravam suas primeiras fotos em família, menos uma exposição silenciosa de amor que ele jamais imaginara ter. Ainda em êxtase, o garoto vestiu com cuidado o uniforme novo que Helena comprara para ele, símbolo de um recomeço escolar sem medo de humilhações. No café da manhã, Carlos se juntou a eles, sorrindo ao ver a mesa repleta de frutas, pães artesanais e o olhar radiante de mãe e filho, compartilhando planos para o dia. Paulo entregou-lhes de suco. Disse que gostaria de escrever um diário, uma forma de guardar as lembranças daquela fuga, do abraço de mãe e da bondade. Carlos. Helena anotou a ideia no tablet, projeto de escrita terapêutica para crianças em risco. A revelação veio ali, como um insight que expandia o impacto do próprio reencontro. Pouco depois, eles seguiram para a antiga escola de Paulo, onde ele encontraria os colegas que um dia o ridicularizaram. A ansiedade apertou o peito do garoto, mas a mão firme de Helena o confortou. No portão, a diretora o recebeu com lágrimas discretas. Ele é tão forte, tão feliz de voltar. O peso da autoridade dela validou o retorno de Paulo à vida social dentro da sala de aula. Murmurinhos se converteram em aplausos contidos quando Paulo entrou ao lado de Helena, e o primeiro flash de aceitação iluminou seu rosto. No recreio,
Os amigos antigos se aproximaram com cautela, alguns pedindo desculpas. Eu não sabia que você era filho da dona Helena. A emoção transbordou em abraços tímidos. Mais tarde, Helena visitou o centro comunitário onde Carlos sempre empreendera gestos de bondade. E ali decidiu financiar reformas, convertendo o espaço em Casa Paulo, um refúgio para meninos em risco. Em uma sessão de inauguração, Paulo leu um trecho de seu diário em voz alta. A plateia, embargada pelo poder de suas palavras genuínas, cheias de dor e esperança, um servidor público presente, emocionado, garantiu recursos municipais para expandir o programa. O selo de autoridade da prefeitura reforçou a credibilidade do projeto nos dias seguintes. Paulo vivia entre a escola, a mansão e o centro. Sua rotina ganhou ritmo, mas a cada passo ele sentia crescer dentro de si a convicção de que sua história serviria de farol a outros tantos meninos, enquanto isso, Helena enfrentava os desafios de equilibrar a presidência de sua empresa com as demandas emocionais de ser mãe solo, mostrando que liderança também nasce do coração uma reunião. Ela citou o caso de Paulo como exemplo de responsabilidade social corporativa. Investir em pessoas é multiplicar o sucesso. O conselho administrativo aplaudiu de pé. Carlos, por sua vez, vivia uma transformação silenciosa. De garçom simples, tornou-se mentor de Paulo e articulador comunitário, ganhando respeito de todos que convivia. Certa tarde, pai e filho caminharam até o parque próximo à mansão. Paulo soltou um suspiro e disse, olhando o horizonte, sinto que posso fazer qualquer coisa agora. Helena sorriu e contou que, quando jovem, também fugira de seus medos trancada no escritório vazio de uma grande empresa. A conexão entre mãe e filho se aprofundou, sem aviso. Um telefonema urgente. O Centro Casa Paulo precisava de mais voluntários. Uma epidemia de insegurança tomava conta de famílias vizinhas. E ali surgiu a próxima missão. Paulo se ofereceu para falar em uma assembleia de pais na região. O garoto que fugira de casa agora inspirava famílias a não desistirem de seus filhos. No microfone improvisado, ele falou do medo de não ser amado e da força que encontrou no abraço de mãe e do olhar de compaixão de um estranho. O auditório se transformou em mar de lenços. Naquele momento, a autoridade da comunidade se aliou à simplicidade de um menino de 12 anos, validando sua mensagem de resiliência e empatia. Em seguida, Helena anunciou a criação de uma bolsa de estudos para crianças vulneráveis, usando parte de seu patrimônio para garantir educação de qualidade a quem mais precisava. A notícia reverberou em redes sociais, gerando engajamento massivo, milhares de comentários, elogiando a postura da executiva mãe e do garoto corajoso. Algumas semanas depois, durante um almoço formal, ela recebeu a visita de uma organização não governamental internacional, interessada em replicar Casa Paulo em outros países. A autoridade global selou o alcance da história. O centro, então, passou a oferecer não só atividades de redação, mas oficinas de música, artes plásticas e mentoria profissional, tudo sob o olhar atento de Paulo e Carlos, próximo ao Natal. Mãe e filho lideraram uma campanha de arrecadação, presentes de esperança, distribuindo brinquedos e kits de estudo a centenas de crianças carentes na noite de entrega. Paulo acompanhou Helena em uma Kombi improvisada, passando de portão em portão, percebendo o brilho nos olhos de cada pequeno beneficiado, em uma praça enfeitada de luzes. Paulo e Helena subiram ao palco e anunciaram que ninguém ficaria para trás, menos a dor, por mais profunda, podia ser transformada em empatia. Logo depois, veio a parte de revelação estratégica.
Dados mostraram queda de violência juvenil no bairro onde o centro atuava, comprovados por relatório da polícia local. Era a prova social que validava o impacto. A emoção explodiu quando um dos ex-maninos em situação de rua, hoje voluntário, subiu ao palco e abraçou Paulo dizendo: "Você me deu uma chance de vida." A plateia foi a loucura, o clímax final. Ocorreu quando Helena, segurando o filho pelo ombro, disse: "Vocês são a razão de tudo isso. Juntos, mudamos destinos." As câmeras registraram cada suspiro coletivo, cada lágrima de esperança partilhada, menos a força da narrativa, que equilibra tensão e alívio. No dia seguinte, os principais jornais estamparam manchetes sobre mãe bilionária e filho fugitivo transformam uma comunidade. A repercussão fez investidores conversarem, governantes refletirem e famílias acreditarem que pequenas ações geram ondas de transformação. Meses depois, Paulo voltou à mesa de aula com nova postura. Agora era convidado a falar em projetos de liderança jovem, pautando rodas de diálogo sobre empatia. Helena emprestou parte de seu escritório para que o garoto organizasse reuniões de jovens empreendedores sociais. O futuro pairava em cada nova ideia que surgia. A moral surgia sem esforço. A adversidade de ontem alimentava o propósito de hoje. E aquele menino que fugira para sobreviver agora liderava iniciativas que salvavam vidas. Por fim, mãe e filho guardaram a foto original de Paulo no porta-retrato da sala de reuniões do centro, símbolo de que todo milagre começa com um ato de compaixão e que a esperança, uma vez reacendida, já me sei, apaga.